Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Vamos lá dar início a mais uma aula? Hoje nós vamos fazer a aula 20, tá? Aula 20, parte A. E antes de iniciarmos a aula 20, nós vamos fazer a correção da tarefa da aula 19, parte B. A tarefa da aula 19, parte B, está lá na página 12. Nós temos aqui uma cruzadinha. Complete a cruzadinha. Número 1. Espaços administrados pelo governo, ou seja, espaços públicos. Número 2. Espaço público, sede do governo do município. Nós temos a prefeitura. 2. Prefeitura. 3. Dinheiro pago por pessoas e empresas aos governos, para que possam preservar os espaços públicos. Nós temos no número 3, imposto. Todo cidadão paga imposto. 4. Espaço privado, lugar onde moramos com a nossa família. Então, no número 4, nós temos residência, aqui. E o número 5, espaços que pertencem a uma pessoa ou uma empresa. Espaços privados. Nós temos aqui, ó, no número 5. Atividade 2 da tarefa. Alguns espaços são necessários para a vida em sociedade. Relacione cada espaço abaixo à sua função. Então, nós temos os espaços, ó, A, B, C e D, e as funções de cada espaço. Então, nós relacionamos, ó, espaço para lazer e convivência. É o D, a imagem D, ó. Aqui nós temos uma pracinha pública, não é? Que a função dela é gerar lazer, né? Um espaço para o lazer da sociedade, a convivência em sociedade. Agora, essa definição, vamos ver. Espaço destinado à educação. A escola, não é? C. Então, colocamos C aqui. Espaço para aquisição de alimentos e outros itens. Nós temos o supermercado, tá? Então, aqui, B. Supermercado é um espaço para que a gente vá lá comprar alimentos e outros itens. E o último, espaço para cuidados médicos. Espaço para cuidados médicos, o hospital, que é a imagem A, ok? Então, vai ficar D, C, B e A. Lembrando que se você errou, você pode corrigir, tá bom? Agora sim, vamos começar a nossa aula 20. Aula 20, parte A, é de língua portuguesa, tá? Então, pegue aí o seu material e preencha o cabeçalho com o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor e a turminha de vocês. E aqui nós temos o nosso calendário. Nós já estamos no mês de setembro, não é verdade? E a aula 20, parte A, vocês vão fazer durante a semana do dia 13 ao dia 17, tá? De segunda a sexta-feira, do dia 13 ao dia 17 do mês de setembro. Setembro do ano de 2021. Então, lá na data, preencha com o dia que você for fazer a aula e o mês. O mês de setembro é o mês 9. Olhem só, nós já estamos no mês 9. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, tá bom? Então, complete direitinho com a data. E agora vamos dar início aos nossos conteúdos. Na nossa aula de hoje, vocês vão aprender a fazer uma coisa super importante, tá? A revisão textual.
Hoje aprenderemos uma importante etapa para melhorar a linguagem, a escrita, a leitura e a compreensão de um texto. A revisão. A revisão de texto é um momento essencial, super importante, para que possamos avaliar o que escrevemos. Se está fácil de entender a mensagem do texto. Por meio da revisão, conseguimos ver se temos que fazer alguma mudança, né? Verificar se algo está faltando, se você errou alguma coisa, não é? É no momento da revisão que você vai fazer as suas correções. Vamos ver algumas coisas que a gente pode verificar através da revisão. Personagens. Será que faltou alguém? Quem? O espaço, o lugar, onde aconteceu o que eu estou contando, o que eu estou narrando, o que eu estou escrevendo. O tempo, quando que aconteceu a produção que eu estou tentando escrever. O desenvolvimento, como que aconteceu essa história. Então, nós temos alguma estrutura, né? Alguns passos a ser seguido. Os personagens, o espaço e o lugar, o tempo, o desenvolvimento, a conclusão, não é? Nós temos que finalizar o nosso texto. As características dos personagens e do lugar, a gente pode usar muitos adjetivos, né? Nós podemos colocar várias características dos personagens, do local de onde está acontecendo tal história, para deixar a leitura mais interessante para quem está lendo, tá? Vocês têm que se recordar que tudo que a gente escreve vai ter um leitor, não é verdade? A gente não escreve à toa, a gente precisa dar um sentido para nossa escrita, não é? Então, quando você for escrever, você precisa lembrar que vai ter um leitor, alguém vai ler, não é? Então, o leitor precisa se interessar pelo que ele está lendo, não pode ser uma coisa chata, não é verdade? Então, vamos lá, olhem aqui. Quais são os personagens desse GIF, dessa mini historinha? Quem está participando? O Cascão e o Cebolinha, não é? Qual é o local? Onde está acontecendo? Na rua. Qual é o tempo? Aí, na minha história, eu vou colocar o que eu quero, não é verdade? Então, de acordo aqui, se a Tchuelide for recontar essa história, eu posso colocar durante o dia ou depois da escola. Cascão e Cebolinha estava andando pela rua, e aí a gente continua. Qual é o desenvolvimento? O que está acontecendo? Brincando com um avião de papel, Cebolinha acerta Cascão, que estava passando na rua. Então, aqui, meninos, é só uma ilustração, um exemplo de algumas coisas, algumas características que a gente não pode esquecer na nossa produção textual. Tem que ter os personagens, o espaço, o local, o lugar onde está acontecendo, o tempo, e tem que ter um desenvolvimento. E nós também não podemos esquecer da conclusão. Como que terminou essa história, tá? E também não podemos esquecer das características dos personagens e do lugar, que são itens, que são coisas que acrescentam no nosso texto, né? Deixam mais interessante. Vamos lá, ó. Características dos personagens e do lugar. Cebolinha é um menino que está usando uma camisa verde,
shorts preto e sapatos marrons. Está se preparando para lançar um avião de papel. Cascão está passando pela rua neste momento e é atingido na cabeça pelo avião de papel de Cebolinha. Então aqui nós falamos algumas características dos personagens, né? Algumas características do lugar, incrementamos, né? Colocamos um pouquinho mais de informações do que aconteceu, ok? Então, se recordem de todas essas informações, tá? Quando vocês forem produzir um texto, tem que ter os personagens, o espaço, o lugar, o tempo, o desenvolvimento, tá bom? E a conclusão. E, de preferência, também colocar as características dos personagens, do local, para deixar o texto mais interessante para quem for ler. É na hora da revisão também que a gente pode verificar a ausência do título. Será que eu esqueci de colocar um título no meu texto? Eu posso verificar a estrutura do meu texto, se tem um começo, se tem um meio, se tem um fim, se ele está bem organizado, né? Se os fatos, se os acontecimentos aconteceram na ordem correta, se o conflito, o problema da nossa história foi contado corretamente? Será que eu não inventei algo? Será que eu não pulei alguma coisa? Tudo isso, meninos, é verificado através da revisão textual. É o momento de eu voltar e verificar se eu fiz tudo certinho, tá? Olhem só o exemplo, ó. Nós temos aqui um texto, a abelhinha curiosa. Lilica era uma abelhinha muito curiosa. Ela já estava cansada de pegar o néctar das flores perto de sua casa. Um dia, ela deu uma fugidinha de sua mãe abelhuda e foi conhecer outras flores, outros jardins. Lilica pousava numa flor e noutra, como se estivesse dançando. A noite chegou e a abelhinha não sabia voltar para sua colmeia. Lilica começou a chorar. De repente, ouviu um zunido. Zum, zum. Que barulhão! O que é isso? Perguntou Lilica. Era um grande marimbondo que também queria pousar nas flores. Lilica se assustou, porque não conhecia aquele inseto. Ela quis voar, ir embora, mas ele a segurou e disse: Não se assuste comigo, abelhinha. Vou lhe fazer mal nenhum. Vou levá-la de volta até sua casa. E lá se foram eles. Então, vamos ver a estrutura que nós estávamos falando? A ausência de título. Esse texto tem um título, então não erramos. Ok, tá ali. A estrutura do texto tem um começo, tem um meio, tem um fim? Sim, tem o comecinho, não é? Tem o meio, o desenvolvimento e tem a finalização. Então, ok. Continuando os itens que eu posso verificar através da revisão textual, ó. A ausência de alguma parte da história e colocá-la se estiver faltando. Então, através da revisão eu posso verificar se eu não esqueci de nenhuma parte. Uma possível solução do problema que surgiu na história. Eu posso verificar também a ortografia das palavras. Será que eu escrevi corretamente? A divisão em parágrafos, muito importante. Será que eu coloquei tudo em parágrafos bonitinho? Ou eu escrevi a história inteirinha em apenas um parágrafo?
Atenção, muitas crianças ainda têm essa dificuldade, né? De paragrafar o texto, de organizá-lo. Vamos ver, ó, novamente o texto da abelhinha curiosa. Nós temos aqui os parágrafos. Quem se recorda o que são os parágrafos? Ó, cada espacinho aqui, ó, cada recuo, nós temos um parágrafo. Então, ó, primeiro parágrafo, olha o quanto de parágrafos eu tenho. Então, o texto da abelhinha curiosa está dividido bonitinho em parágrafos, não é verdade? Vamos contar quantos parágrafos nós temos? 1, 2, ó, cada recuo é um parágrafo, ó, o espacinho antes de iniciarmos, ó, 2, vamos lá, continuando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nós temos 10 parágrafos nesse texto. Então, é muito importante vocês organizarem os textos certinho em parágrafos, tá? Não escrevam a história inteirinha em apenas um parágrafo, combinado? Ainda aí na página 1, nós temos alguns itens que a gente pode observar se nós esquecemos, através da revisão. Nós podemos observar a pontuação do nosso texto, não é? Observar a pontuação, verificando os sentidos de uso, pois torna mais fácil a compreensão do texto. Será que eu esqueci do travessão? Será que eu esqueci dos dois pontos, das vírgulas, dos pontos finais, do ponto de interrogação, exclamação? A falta de travessão atrapalha o leitor a identificar de quem é a fala. Se eu não utilizo travessão antes da fala do personagem, como que o leitor vai saber onde que é a fala? Não é verdade? E os dois pontos também. Não consegue achar onde inicia a fala do personagem, não é verdade? Antes do personagem falar, o narrador orienta. E Cebolinha disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão. Então, nós temos que sinalizar o nosso texto. A vírgula, que é usada para separar itens, termos e auxilia no tempo da leitura. A falta do ponto final não deixa perceber onde termina uma frase, uma parte, não é? Onde que eu vou saber onde inicia uma outra frase, não é? Depois de ponto final, eu sempre inicio com letra maiúscula. Então, eu preciso colocar o ponto final lá no final da minha frase. Se for uma frase afirmativa, né? Porque se for uma frase interrogativa, a gente também não pode esquecer. Na ausência do ponto de interrogação, fica difícil perceber se estão perguntando algo, se estão com alguma dúvida, não é? E também a exclamação. Se for uma frase exclamativa, a gente não pode esquecer do ponto de exclamação. A ausência, a falta do ponto de exclamação dificulta perceber a expressão de sentimentos, de emoções. Então, nós precisamos pontuar o texto certinho, tá bom? Olhem só o exemplo, ó. Nós temos travessão. Vamos ver onde que nós encontramos travessão. Travessão, olhem aqui, ó. Travessão na fala da Lilica. Que barulhão! Que é isso? Não se assuste comigo, abelhinha. Então, aqui é uma fala do marimbondo. Então, nós usamos travessão nas falas. E 2 pontos. Observem aqui. De repente, ouvi um zumbido.
2 pontos. Zum, zum. Mas ele assegurou e disse, 2 pontos. O narrador está falando aqui. E agora é o personagem. Na outra linha, parágrafo, travessão. Não se assuste comigo, abelhinha, tá? E as vírgulas? Olhem o quanto de vírgula para separar alguns itens, para dar uma pausa na nossa leitura. Ponto final, onde que termina a frase? Olha quantas frases que foram afirmativas, ó. Bastante frases afirmativas. E o ponto de interrogação. Ponto de interrogação, nós temos aqui, ó. Olha a pergunta. O que é isso? Interrogação, não é? Exclamação, nós temos aqui, ó. Que barulhão! Então, nós temos uma frase exclamativa aqui, ok? Continuando ainda aí na página 1, ó. O que mais eu posso verificar através da revisão? Se eu usei letras maiúsculas depois de 2 pontos ou no início de uma frase. Eu posso resolver alguns problemas do texto, como algumas repetições excessivas dos nomes dos personagens, alguns termos como e aí, e então, daí, né? A gente não pode ficar usando esses termos repetitivos no nosso texto. Trechos confusos ou se eu omiti, se eu esqueci de alguma parte importante do texto. Tudo isso a gente consegue identificar na hora da revisão textual, tá? Olhem um exemplo aqui, ó, desse texto. Será que eu usei letras maiúsculas no início de frases? Sim, ó, olhem só. No início de frase, substantivo próprio, tudo com letra maiúscula. E será que eu fiquei repetindo? E aí? E então? Aí, daí? Não, não teve repetições. Ó, a tio Elide vai ler para vocês. Então, nós temos um texto, o título do texto, As Focas Amestradas. Bigodão, o papai foca, era um grande artista e vivia num grande circo. Bigodinho, seu filho, era briguento e travesso e queria ser artista como seu pai. Para isso, treinava secretamente, ajudado por seu amigo macaco. Um dia, seu pai, o grande Bigodão, adoeceu e seria impossível apresentar seu espetáculo durante alguns dias. Bigodinho, então, resolveu tomar o lugar de seu pai e se pôs a treinar. Naquela noite, Bigodinho foi para o picadeiro e realizou todas as piruetas que havia ensaiado. E foi muito aplaudido, um verdadeiro sucesso. Bigodão, após sarar, ficou orgulhoso do filho e passaram a se apresentar como uma dupla de focas amestradas, Bigodão e Bigodinho. Olhem só, nós ficamos repetindo. E aí, daí, então, não é? Então prestem atenção nessas repetições também. Página 2. É importante que você aprenda a fazer revisão para verificar se a mensagem chegará ao leitor de uma forma clara. Leitura. Uma criança do 3º ano A estava muito feliz por escrever a história que sua professora contou para a turma. É uma outra versão do conto A Galinha Ruiva. Olhem só o jeito que o aluno do 3º ano escreveu.
Ele colocou o título, ó, A Galinha Ruiva. Olha, ruiva com 2 R's no início da palavrinha. Era uma vez galinha ruiva que morava com suas pintinhos num sítio. Um dia, olha, colocou vírgula, que gracinha. Um dia, a galinha ruiva encontrou umas espigas de milho e pensou que se plantasse o milho e quando ele estivesse com cedilha maduro, ponto para colher, podiam virar um delicioso bolo. Prestem atenção nas palavrinhas em negrito, que estão mais escuras. Era muito trabalho. E a galinha ruiva, olha, com 2 R's aqui, né? Galina. Ele escreveu galina. E a galina ruiva precisava de bastante milho para o bolo. Quem? Cadê o Luda aqui? Quem a podia ajudar a semear com 2 S no início de palavras? Quem podia semear o milho? Quem? Olha, quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debular toda aquela com K? Todo aquela milho. Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pesando, olha só, pesando. Nisso que a galinha ruiva e contou seus amigos, o gato, o cachorro com X, um R só, o cachorro, o porco, a vaca e o pato. Mas quando lhes pediu ajuda, todos responderam, N no final da palavrinha, que não podia. Podia? A galina semeou, colheu, debulhou, moeu, amassou, olha, amasso, e cozinhou o bolo sozinha. Aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos chegarem na casa da galina ruiva. Todos ficaram com água na boca e assim foi. A galinha ruiva e seus pintinhos saborearam o delicioso bolo de milho. Olhem só, meninos, prestem atenção nas palavrinhas que estão em negrito. Aqui é um exemplo de que, se este aluno do terceiro ano voltar e reler o texto, fazer a revisão, ele vai conseguir identificar o que ele fez de errado, não é verdade? Ao realizarmos a leitura do texto, percebemos que a história escrita tem vários erros, não é verdade? Vamos reescrever o conto, corrigindo os erros que apareceram lá no conto, vamos lá? Então, vocês vão voltar agora lá na produção textual do aluno do terceiro ano e vão reescrever o conto aqui, mas corrigindo os erros, hein? Relembrando, vimos anteriormente a importância do uso da pontuação encontrada nos textos para a compreensão leitora. Seguem abaixo os sinais utilizados. Ponto final indica que a frase terminou. 2 pontos indica que alguém vai falar, o narrador vai falar, né? Que algum personagem abaixo vai ter uma fala. Travessão indica que alguém está falando. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura, também serve para separar palavras ou expressões.
O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. E os parênteses são usados para chamar a atenção ou dar uma explicação sobre algo que fica lá entre parênteses, tá? É muito importante vocês sinalizarem o texto. O leitor consegue compreender o que a gente está escrevendo, tá? Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase ou o verso devem ser lidos para dar mais sentido a eles. Fica mais compreensível, não é verdade? Agora vamos aos exercícios, ó, página 4. Leia a tirinha para responder as questões de 1 a 3. Então, a 1, a 2 e a 3 são referentes a esta tirinha. Aqui no primeiro quadrinho, Magali está fazendo algo, né? Olha a expressão do Cebolinha. Magali, posso perguntar por que tem uma batata no seu anzol? Claro! É que de repente me deu uma vontade louca de comer peixe com batatas e resolvi economizar tempo. Agora olhem as perguntas. Quantos quadrinhos, quantos quadrinhos tem a tirinha? Respondam aí. E olhem só, aí no material de vocês, nós esquecemos na atividade número 2 de colocar 2A e 2B. Então, coloquem aí, tá, meninos? A atividade 2 tem duas perguntinhas. Então, coloquem 2A e 2B, tá bom? A 2A pergunta sobre este pontinho aqui no final da frase. Vamos ler? A frase: posso perguntar por que tem uma batata no seu anzol? Tem este pontinho aqui no final. Da fala do Cebolinha, no segundo quadrinho, revela A, indagação, B, entusiasmo, C, alegria ou raiva. Este ponto aqui, qual é o nome deste ponto? E eu não vou falar agora. Revela indagação, entusiasmo, alegria ou raiva. Faça um xizinho na alternativa correta, tá? E nós temos a 2B, que é sobre este ponto aqui, ó. Na frase da Magali, claro! O ponto de exclamação. Então, este é o ponto de exclamação. Revela alegria, confusão, tristeza ou dúvida? Faça X na alternativa correta, tá bom? E agora o exercício 3. Analisar a frase. Me deu uma vontade louca de comer peixe com batatas e resolvi economizar tempo. Por que Magali economizaria tempo ao colocar batatas no anzol? Vocês entenderam a tirinha? Por que Magali economizaria tempo colocando, já fisgando o peixe direto com batatas? Respondam aqui, ok? Página 5, atividade 4, ó. A piada abaixo, tem uma piada aqui. Foi escrita sem os sinais de pontuação, sem paragrafação, toda bagunçada aqui, tá? Leia a piada e coloque os sinais adequadamente e organize-a em parágrafos. Então, aqui está toda bagunçada, sem sinalização, sem parágrafo, tudo sem estrutura, não é verdade? Aqui vocês vão reescrever essa piada, respeitando o sinal de pontuação, respeitando os parágrafos bonitinho, tá? Então, a Sueli vai ler para vocês, ó. Vendo o boletim vermelho do neto, o avô resolve passar-lhe um sermão. No meu tempo, eu era o melhor aluno em história. É, vovô, mas no seu tempo havia menos 50 anos de história para estudar. Vocês vão reescrever essa
essa piada aqui com toda a sinalização correta, com a organização de parágrafos aqui certinho. Continuando na página 5, agora exercício 5. Forme frases usando as palavras batata e anzol. Termine-as com as seguintes pontuações. Então, vocês precisam usar as palavras batata e anzol. Aqui na A, usando ponto final. E na B, ponto de exclamação. Então, vocês vão criar frases que tenham as palavras batata e anzol, tá? Na primeira vai ser uma frase afirmativa, tem que ter o ponto final. E na B tem que ser uma frase exclamativa, tem que ter o ponto de exclamação, combinado? 6. Leia e pontue o texto abaixo. Então, aqui está tudo sem pontuação, vocês precisam pontuar corretamente. A professora estava entregando as produções de texto que os alunos haviam feito em casa. Quando entregou a do Joãozinho, ela falou: Joãozinho, por que você não terminou sua produção de texto? Professora, o meu pai precisou sair. A tarefinha era do papai ou era do Joãozinho? Vocês vão pontuar corretamente aqui, tá bom? E agora chegou o momento da nossa tarefa. Tarefa da aula 20, parte A. Vamos lá, a tarefa de hoje está lá na página 11. Coloque a data e a turminha de vocês. Vamos lá, ó. Exercício número 1 da tarefa. Observe as cenas, ó. E forme frases usando o sinal de pontuação indicado. Então, aqui, ó, essa cena com ponto final. Então, a frase tem que ser afirmativa, ponto final lá no final da frase, tá? Aqui, olha, menininha, essa é a cena e tem que ter exclamação. Então, tem que ser uma frase exclamativa aqui. Agora, observe essa cena e tem que ter o ponto de interrogação, ok? Vocês vão formar frases observando a cena e a pontuação. Cena e pontuação. Cena e pontuação, ok? E o exercício 2 da tarefa de hoje, leia e pontue o texto abaixo, tá? Então, vocês vão colocar todas as pontuações necessárias. Joaquim estava distraído, de cabeça baixa, mexendo embaixo da carteira. A professora viu que ele está desmontando a caneta. Ela perguntou: o que você está fazendo, Juquinha? Estou tentando ver de onde saem as letrinhas. Então, aqui vocês vão pontuar corretamente, tá? Onde que é fala, onde que vai 2 pontos, pergunta, ponto de interrogação. É uma frase exclamativa? Coloca exclamação, combinado? Pontue corretamente aqui. E assim terminou a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje, que foi importantíssima, né? A revisão é muito necessária para os nossos textos. Combinado? Beijos e até a nossa próxima aula. Tchau!